Com a alta da inflação, produtos próximos ao vencimento tornam-se alternativas mais baratas para o consumidor. Mas será que é seguro consumir alimentos após o prazo de validade? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. E com a alta da inflação, os chamados vencidinhos, que apesar desse nome, são os alimentos que estão quase perdendo a validade, continuam ganhando espaço nos mercados. Para aproveitar ainda mais as promoções, os consumidores estão dando um jeitinho de fazer esses produtos durarem um pouquinho mais. Bom, para a gente poder falar disso, acho que é legal você, Sari, que é química industrial de alimentos, que trabalhou um monte de anos na indústria, explicar para nós como é que é definido esse prazo de validade, porque a minha tendência é achar que produtos próximos ao prazo de validade podem ser seguros e que desde que esteja claro que o produto talvez já não tenha um sabor tão agradável, mas ao mesmo tempo que ele esteja com desconto, pode ser uma boa alternativa para as pessoas economizarem e evitar o desperdício. Eu concordo que pode ser uma alternativa em alguns casos, mas a gente precisa primeiro entender que os alimentos eles não são todos iguais e dependendo da categoria do produto, ele pode ser mais suscetível à deterioração do que outros. Então vamos lá, o que é afinal de contas o shelf life ou o tempo de vida de prateleira de um produto? Então, por definição, shelf life ou o tempo de vida de prateleira é o período durante o qual o produto alimentício vai permanecer, em primeiro lugar, seguro para o consumidor. Significa que, durante aquele prazo, ele não vai causar danos à saúde, riscos à saúde. Esse prazo também assegura que, durante aquele período, o produto vai manter todas as características sensoriais, físicas, químicas e também microbiológicas. Além disso, é o período no qual o consumidor tem certeza todas as alegações que estão no rótulo quanto às suas propriedades nutricionais, desde que armazenado em condições adequadas. Agora, Sari, está correto a gente dizer que tudo isso tem uma natureza probabilística. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não é determinístico. O produto estará perfeito até o dia e mês que está escrito na embalagem e no dia seguinte ele estará estragado. Não é assim que funciona, né? A probabilidade dele estar seguro e com as suas características preservadas é maior dentro daquele prazo e é menor à medida que o tempo passa. E acho que a gente precisa explicar para as pessoas isso, que não é determinístico, não existe um dia exato, mágico, a partir do qual ontem ele era bom e amanhã ele é péssimo. Com certeza. E o fabricante considera a média do que ocorre com a maioria dos produtos dentro daquele prazo, assumindo que ele vai estar armazenado nas condições recomendadas. O que a gente sabe que, infelizmente, nem sempre acontece quando o produto vai para o mercado, tem toda a cadeia de transporte e também depois que ele sai do mercado e vai para a casa do consumidor. Tem várias variáveis aí no meio do caminho, né? Mas sim, a data de validade ela é uma recomendação oficial do fabricante que é, no fim das contas, o responsável por aquele produto. É o fabricante que vai também lidar com as expectativas do consumidor, com as suas reclamações caso o produto não atenda às expectativas, e ele é o responsável legal caso ocorra algum tipo de contaminação ou de dano à saúde de quem o consome. Uma outra coisa importante que você já comentou, mas que a gente pode expandir, é o fato de que varia muito entre o tipo de produto os riscos envolvidos. O risco que eu tenho de comer um biscoito que passou um pouco da data de validade, provavelmente é o quê? É ter um biscoito que não está crocante, que está meio molhado, enquanto que o risco que eu tenho de comer um ovo que passou da data de validade é obviamente muito maior e envolve risco de vida, né?
Sim, a gente não pode considerar tudo que é comida como se fosse a mesma coisa, porque não são, né? Mesmo os produtos industrializados, a gente está aqui, você deu um exemplo de um industrializado versus um produto in natura. Mas mesmo se a gente falar dos industrializados, as características da composição e de conservação dos alimentos vão variar bastante. Então, você falou do biscoito. Se a gente pensar num biscoito industrializado, mas também num iogurte industrializado, o iogurte vai ser naturalmente mais perecível, mais suscetível a alterações ao longo do tempo. O que não significa que não importa a data de validade do biscoito, que eu possa consumir tudo vencido anos depois e que está tudo bem. Não, né? O fabricante, para determinar o prazo de validade do produto, ele faz uma avaliação mensal, quinzenal ou semanal, isso também depende do tipo de produto, acompanhando a evolução do produto ao longo do tempo. E nessa avaliação são considerados todos os aspectos que são importantes para o consumidor. Além da segurança microbiológica, o fabricante também avalia as características físico-químicas e sensoriais, porque o que o fabricante quer é que o produto seja entregue ao consumidor da melhor forma, garantindo que a experiência de consumo seja positiva. O que acontece? Ao longo do tempo, os alimentos eles vão perdendo muitas das suas características. Se for um biscoito, ele vai começar a ter trocas com o ambiente, apesar da embalagem. É uma coisa inevitável e natural que aconteça. Então, aos poucos, a umidade do ar vai entrando, aos poucos ele vai ficando menos crocante, o sabor também vai suavizando. Se você tem um aroma, ele vai perdendo a característica e às vezes até alterado ou formando algum sabor indesejável. Tá, então o que eu estou entendendo é que essa data de validade não é uma coisa aleatória, não é um chute, não é inventado. Nas empresas grandes e sérias, com certeza não. Eu trabalhei por muitos anos fazendo esse tipo de análise aí e posso dizer que existem processos bem estabelecidos para a determinação do prazo de validade. Mas nem sempre o que determina o prazo é a questão da contaminação microbiológica. Às vezes, deixa eu dar um exemplo de chocolate aqui, porque é o que está mais na minha cabeça, foi o que eu fiz por muitos anos. No chocolate, o risco de contaminação ele é baixo ao longo do tempo. Ele não é um produto altamente perecível. Então, o que acontece é que a descaracterização do produto sensorial acontece antes de uma contaminação biológica. Alguém já pegou um chocolate meio esbranquiçado? Sim, com certeza, parece quase um pozinho branco. O consumidor às vezes até reclama dizendo que aquilo parece mofo, né? Porque em alguns casos lembra mesmo aquela textura aveludada estranha, né? Mas isso é um defeito frequente nos chocolates quando a temperatura de armazenamento foge daquela recomendada de 10 a 20 graus. E acontece a migração ou da fase gordurosa da manteiga de cacau, que sobe para a superfície, ou até mesmo dos cristais de açúcar. E aí esse aspecto fica assim esquisito. Um chocolate com essa característica, ele está impróprio para o consumo? Vai fazer mal? Vai dar dor de barriga ou alguma coisa nesse sentido? Não. Mas o chocolate vai deixar de ter aquela textura gostosa, ele não vai mais derreter na boca da mesma forma, talvez ele fique esfarelando, o sabor também não vai ser o mesmo por consequência disso. E a gente estava conversando antes de gravar, e eu até perguntei aqui, por que a gente come chocolate, né? A gente come chocolate para ter um momento de prazer, para comer um docinho, para satisfazer aquela necessidade de um doce, né? A gente não come chocolate, pelo menos eu não, por conta dos nutrientes. Então, se a gente perde essa função, né, se a gente perde a experiência positiva do consumo, no caso do chocolate, a gente está perdendo a razão pela qual a gente deveria consumir. Então, nesse caso, por isso que o fabricante determina o prazo de validade quando essas características elas já não são mais entregues. Certo, então para voltar para a reportagem, para o áudio com o qual a gente abriu esse episódio, eu gostaria de fazer o seguinte experimento mental com vocês que estão nos ouvindo. Se todo mundo levar em consideração esses apontamentos corretos que a Sari fez, de que quanto mais novo for o produto, melhor vai ser a experiência sensorial, melhor vai ser o sabor, o aroma, a crocância, etc. E todos nós formos buscar exclusivamente os alimentos mais novos, obviamente isso vai ser bom para o indivíduo, mas acho que vai ser
ruim para o sistema, porque vai aumentar demais o desperdício. Porque, na realidade, aquele iogurte que está um pouco mais próximo do vencimento, ele ainda é seguro. Talvez ele não esteja tão perfeito no seu sabor como um que foi produzido ontem, mas ele ainda vai estar seguro. E isso vai gerar o que? Muito desperdício. Muita comida vai para o lixo, numa situação em que o ambiente não sustenta isso e por uma questão de justiça social não está certo, né? Botar fora comida que está boa. Então existe uma solução sendo cada vez mais proposta, que é de dar um desconto para os alimentos à medida que eles se aproximam da data de validade e tornar isso claro. Quer dizer, fica claro, fica honesto para o consumidor que ele sabe que ele está tendo um desconto, porque talvez a experiência não seja tão boa. Talvez aquelas nozes que já não são tão novinhas já não estejam tão saborosas ou tão crocantes quanto uma noz que foi recém-tirada da casca. No entanto, se eu souber disso e daqui a pouco isso cabe no meu orçamento, pode ser a diferença entre nós ou não nós, entre iogurte ou não iogurte. E o que eu considero pior de tudo, comida boa indo para o lixo. Porque, muito embora, quando o fabricante determina a validade, como a gente já viu e você já explicou, Sari, não é uma coisa inventada, mas esse limite, a data exata, ela sempre é, como todo limite, um pouco arbitrário. Eu vou dar um exemplo fora da alimentação. Por exemplo, se definiu que quando a glicose está acima de 126 é diabetes. Então, se tiver 124, não é diabetes. Mas, obviamente, a situação clínica, a situação médica de alguém cuja glicose está 124 ou 127, não é muito diferente. Ambos estão com a glicose elevada, o processo é relativamente o mesmo. Mas a gente precisa estabelecer definições. E é por isso que, se a gente utilizar um pouco de bom senso, sim, o iogurte que venceu ontem ainda deverá ser seguro para ser consumido hoje, mas provavelmente não daqui 10 dias, né? Nós temos que usar o bom senso. Com certeza. Eu acredito que também tem a ver com a expectativa do consumidor no momento da compra. E essa declaração muito, muito clara é importante para gerenciar essas expectativas. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu fazia muito quando eu morava na Inglaterra. Isso quase 10 anos atrás, eu lembro que já existia. No supermercado que eu ia todos os dias depois do trabalho, tinha uma seção que estava identificada como Reduced to Clear. Significa preço reduzido, que é para limpar os estoques. Isso. E normalmente esses produtos eram os perecíveis, estava lá na seção dos refrigerados. Então aí eu pensava, o que tem aqui hoje que vai servir para minha janta? E normalmente era algum legume, algum vegetal minimamente processado, ou fruta já picadinha, cortadinha. Sabe quando tem aquela embalagem de abacaxi cortado e ele começa a vazar uma aguinha? Então, isso acontece ao longo do tempo, isso é natural, é um processo que a gente espera quando encontra uma fruta já descascada e pronta para consumo. E, no entanto, o abacaxi não está podre. Não, com certeza não. Por isso que ele estava lá, né, Reduced to Clear, mas ele não ficaria mais 1 ou 2 dias à venda porque o aspecto ia ficar indesejável e não ia ser legal. Mas eu comprava naquele dia por 1/3 do preço e ia feliz para casa. Então, esse é um tipo de coisa que exige, claro, do fabricante, ou no caso do vendedor, um certo gerenciamento. Precisa ter uma pessoa fazendo essa avaliação de estoque, reetiquetando os produtos e posicionando no local adequado para que o consumidor encontre e consiga comprá-lo com o benefício do desconto, sabendo que ele deve ser consumido rápido. Temos uma novidade. Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a 3ª edição do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus, com convidados especiais. E você que já foi aluno do podcurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da 3ª edição. Chega de dúvidas e frustração. Agora é a hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso.
Sabe que quando a gente foi gravar esse episódio, eu me lembrei de ter lido uma reportagem sobre uma startup israelense que vende para os grandes mercados, grandes supermercados, uma ferramenta de informática que utiliza inteligência artificial e leva em conta o tipo de produto, a data de validade, para ir fazendo um ajuste dinâmico do preço. Não precisa ir alguém ali remarcar ou colocar uma etiqueta. A cada dia, às vezes em diferentes horas durante o mesmo dia, os preços vão caindo de modo que não haja desperdício e a gente possa ter o quê? O consumidor que prefere pagar premium para ter um produto mais novo vai poder levar para casa, e aquele consumidor que prefere um desconto ou que precisa de um desconto vai levar um produto que ainda é seguro. E esse preço dinâmico, para quem não está se dando conta, é o mesmo processo de inteligência artificial que um Uber, por exemplo, utiliza para casar a demanda das pessoas com a oferta. Quando está chovendo, o Uber fica mais caro, porque mais gente está chamando e não tem tantos motoristas disponíveis. Então, esse tipo de coisa, a tecnologia pode ajudar. Eu sempre fico muito triste em pensar a quantidade de comida que vai fora. Mas e aí, Sari, se a pessoa compra um iogurte que está com um baita desconto porque ele vai vencer amanhã, bom, eu quero aproveitar o desconto e quero comprar 20 iogurtes, mas aí já fica meio complicado, né? Eu não faria isso. Eu sei que tem gente que faz, até nessa reportagem que a gente utilizou um trechinho aqui no início, tinha um senhor que estava comprando várias e várias bandejas de iogurte já bem perto do prazo de vencimento e ele disse que ia congelar e depois ia fazer sorvete. Sabendo disso, o João Carlos comprou vários iogurtes que vão vencer hoje. 3 destas embalagens custavam R$5 no início do dia. À noite, cada uma saiu por 99 centavos. Congelando, eu também creio que não tenha problema. E esse final de semana, como está a véspera de feriado, vai umas crianças em casa, vai comer iogurte à vontade. Vai congelar e vai fazer sorvete com iogurte? Para todo mundo. Até a vizinhança, se quiser, pode ir em casa. Ele estava super feliz e eu entendo que a intenção é ótima, ele vai congelar o produto, realmente o congelamento é excelente para retardar, para parar todo o processo de degradação do alimento. Mas iogurte é um laticínio extremamente perecível e o ideal é que a gente não faça esse tipo de estoque com esse tipo de produto. Então, se a gente sabe que em casa o consumo é de, 5 unidades de iogurte na semana, por exemplo, o ideal é que a gente compre 5 unidades e não 15 para não ter que ir lá comprar mais vezes na semana, né? Porque eu sei que o que acontece muitas vezes, as pessoas querem otimizar o tempo, mas para produtos mais perecíveis, isso pode não ser uma boa ideia, porque o risco de que após a validade ele não seja mais seguro do ponto de vista de saúde mesmo, aqui eu não estou falando só de características sensoriais, o risco para esse tipo de produto é bem maior do que para um biscoito, para um chocolate, para um macarrão instantâneo ou qualquer outra coisa mais sequinha. Outra coisa também que eu vi e achei muito legal é que existe um aplicativo que já está linkando os consumidores aos mercados que estão vendendo produtos que estão próximo do vencimento com desconto, de modo que você pode saber perto da sua casa o que está em promoção porque está próximo da data de vencimento. Mais uma vez, é honesto, a pessoa sabe que está pagando um desconto para ter um produto que talvez não esteja tão perfeito assim, e quando eu digo perfeito, não é inseguro, mas isso que a Sari explicou. Não tão fresco, né? Não tão fresco, né? Mas está bem, desde que eu saiba isso, esteja disposto a consumir esse chocolate, por exemplo, que tem essa coberturinha branca, porque ele já não é mais tão novinho, mas ok, eu aceito isso por causa do desconto. Eu acho que o principal é a gente entender o seguinte, que mesmo, e aí eu me refiro mais aos produtos mais seguros, né, como você deu o exemplo, o chocolate, o biscoito, mesmo que o produto tenha vencido semana passada, se for um desses produtos mais sequinhos, ele muitas vezes permanece seguro desde que você esteja disposto a sacrificar um pouco da experiência pelo preço. Então não é essa coisa mágica de que virou a data automaticamente, ontem estava ótimo e hoje está péssimo. É uma coisa probabilística e gradual, mas que será, obviamente, uma coisa, essa degradação será mais rápida se a gente estiver falando de uma carne ou de ovos do que se a gente estiver falando de um produto seco.
Sim, mas vale ressaltar que o prazo de validade também não é uma coisa imaginária, fictícia, ou como eu até cheguei a ler por aí, umas teorias de conspiração dizendo que o fabricante coloca um prazo curto porque quanto mais rápido ficar vencido, mais o consumidor vai voltar e comprar outra unidade. Isso definitivamente não faz sentido, não é para isso que o fabricante coloca um prazo de validade. A intenção é assegurar que o produto vai estar nas suas melhores condições para que o consumidor tenha uma ótima experiência e não seja prejudicado. Este episódio contou com áudios de TV Record. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.